Olá, hoje vamos mergulhar em uma análise bem diferente. Imagine que a gente teve acesso a um documento confidencial recuperado, um dossiê que investiga a alma de um dos personagens mais fascinantes que existem, o Wolverine. E para começar, essa frase do subsecretário demoníaco Maldonado já dá o tom da coisa. A gente não está falando de uma batalha física, de soco e garra. A perspectiva aqui é de uma guerra espiritual, onde cada pensamento, cada escolha é um território em disputa. Agora, para entender de onde vem essa ideia, é preciso conhecer a inspiração. A obra-prima de C.S. Lewis. Nesse livro, a tentação é tratada como uma burocracia do inferno, cheia de estratégia, memorandos, relatórios. É exatamente com essa lente que nosso alvo vai ser examinado. Ok, então vamos lá. O dossiê se inicia. O paciente é James Howlett, também conhecido como Logan. E o ponto crucial aqui, a grande virada de chave, é que, pro inferno, seus famosos superpoderes não são forças. São, na verdade, vulnerabilidades espirituais perfeitas para serem exploradas. E agora a gente entra no coração da análise. Como a inteligência infernal mapearia as fraquezas do Logan para montar uma estratégia de ataque sob medida? Vamos dar uma olhada nos 3 pilares dessa estratégia. A primeira vulnerabilidade é a mais constante na vida dele, a dor. Ele sente de uma forma sobre-humana, mas o fator de cura sempre impede que ele morra. Já parou para pensar nisso? Ele vive a agonia, mas sem o alívio do fim. E isso cria um terreno muito fértil para um tipo bem específico de desespero. O interessante aqui é o contraste. Segundo a teologia da fonte, a dor pode levar à humildade, pode purificar. Então, a estratégia demoníaca não é só causar dor, mas distorcer o significado dela. O objetivo é fazer o Logan se perguntar por que eu? Por que tanto sofrimento sem sentido? É transformar a aprovação dele numa queixa contra o universo, isolando ele na própria amargura. A segunda grande frente de ataque é a memória toda fragmentada do Logan. A amnésia dele não é só um detalhe da história. É o campo de batalha perfeito para manipular a identidade de alguém. O plano é bem claro e devastador. Com o passado sendo uma lousa em branco, o inferno pode escrever o que quiser ali. A tática é convencer o Logan de que a verdadeira natureza dele é a da arma X, uma máquina de matar. Se ele acreditar que é um monstro, ele vai agir como um e vai se sentir para sempre indigno de qualquer redenção, isolado pela vergonha de pecados que ele nem lembra que cometeu. E aí a gente chega na terceira vulnerabilidade, a mais famosa de todas, a Fúria Berserker. Só que a estratégia aqui é muito mais sutil do que simplesmente fazer ele perder o controle. Isso aqui ilustra brilhantemente a estratégia avançada. Um demônio novato, um amador, acharia que a vitória é fazer o Logan virar um animal. Mas o prêmio de verdade, segundo o Maldonado, é fazer o Logan concordar filosoficamente com a fúria. É convencer ele de que a selvageria não é uma falha, mas a identidade autêntica dele, a única resposta lógica no mundo cruel. A tentação não é perder a cabeça, é entregar a alma. A partir deste ponto, a análise fica mais profunda, mostrando as táticas na prática. Tudo através de cartas que teriam sido interceptadas, trocadas entre o demônio sênior, Maldonado, e o seu aprendiz. A primeira estratégia é perverter a solidão do Logan. Em vez de deixar ele encontrar paz na natureza, onde quem sabe poderia sentir algo maior, a ordem é arrastá-lo para os piores bares. O objetivo? Cercá-lo de gente para que ele possa desprezar a humanidade, se sentindo superior e, ao mesmo tempo, completamente sozinho. Mas essa estratégia de isolamento vai enfrentar uma crise gigantesca quando Logan se junta aos X-Men. Isso traz uma variável perigosíssima, a comunidade. E dentro dela tem uma ameaça muito específica, a amizade dele com o Kurt Wagner, o Noturno. E aqui está o paradoxo que ameaça toda a operação do inferno. De um lado, o Logan, que parece humano, mas se vê como um monstro por dentro. Do outro, o Noturno, que parece um demônio, mas é um homem de fé inabalável. Essa amizade, só por existir, já destrói o principal argumento do inferno, de que a aparência define a alma. Se o Kurt pode ser bom parecendo um demônio, bom, então o Logan também tem a chance de não ser um monstro. A contra-estratégia demoníaca é sutil e genial. A ideia não é fazer o Logan odiar o Noturno, é usar o cinismo dele para rebaixar a fé do amigo. A meta é fazer o Logan pensar na religião do Kurt como algo ingênuo, fofo, bonitinho para sonhadores, mas totalmente inútil no mundo real de sangue e adamantium. E pronto, a influência do Kurt é neutralizada. Essa tabela detalha a estratégia de usar a vida longa do Logan contra ele mesmo. O inferno quer prendê-lo num ciclo vicioso.
atormentado pela culpa de um passado que não lembra, distraído no presente pela violência e pelo sensorial, e ansioso por um futuro onde a única certeza é que ele vai perder todo mundo que ama. O objetivo final é roubar o presente, que é o único lugar onde uma escolha moral de verdade pode acontecer. Agora, vamos avançar para o clímax do dossiê. A parte que detalha por que, apesar de séculos de esforço, toda essa campanha demoníaca acabou num fracasso retumbante. A raiva no relatório final do Maldonado é quase palpável. Depois de séculos tentando convencer o Logan de que ele era um animal egoísta, o ato final dele foi o completo oposto. Um sacrifício consciente. Ele aceitou a dor, não com raiva, mas como um ato de serviço. E naquele momento toda a narrativa de monstro isolado construída pelo inferno simplesmente desmoronou. Então, para resumir a ópera, cada característica que o inferno tentou transformar num vício, a graça conseguiu converter numa virtude. O fator de cura virou um escudo para os outros. A fúria foi canalizada como uma ira justa. A solidão virou contemplação. E a lealdade se transformou num amor sacrificial. E o dossiê termina com essa pergunta, que na verdade é o que fica ecoando depois de toda essa análise, né? Fica essa provocação. Será que o pecador, que tem plena consciência da sua própria monstruosidade, mas que mesmo assim continua lutando pelo bem, não estaria mais perto da salvação do que aquele que se orgulha da própria virtude? É uma reflexão que vai muito, mas muito além do mundo dos quadrinhos.